Pastores saem em defesa do Miguel. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Este é o seu canal de defesa das Escrituras, de defesa da igreja. Vamos de mais um vídeo, mas antes eu peço que deixe o seu like, curta, compartilhe e jogue nas redes sociais e deixe também o seu comentário. Pois bem, queridos, esse assunto de profeta Miguel já deu o que falar. Acredito que a igreja de Deus foi abençoada com o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está de parabéns em colocar freio e cabresto nesta história. Parabéns ao Conselho Tutelar, meus parabéns ao Conselho Tutelar. O que não significa dizer que nós não devamos orar pelo Miguel. Devemos orar pelo Miguel para que Deus reprograme a sua vida, reprograme a sua história, livre-o dos falsos profetas que o mentorearam, tá? E aqui uma ressalva para Eliseu Rodrigues, que tentou ajudá-lo de forma correta. Ok. Mas o que me deixa mais estupefato com a situação, principalmente a última situação, depois que o Conselho Tutelar parou o profeta Miguel, é que pastores saíram em defesa do Miguel. Devemos defendê-lo como criança, sim, fato. Ele pode ser vítima de falsos profetas e talvez de seus próprios pais. Mas a petulância do menino de 14 anos, que já tem um certo juízo de valor, chama de idiota os entrevistadores do podcast Eu Creio. Ele chama de idiota na cara dura, não respeita ninguém, tá? Talvez até por falta de ir à escola. Agora, nós não podemos passar pano. Não podemos passar pano. Tem pastores aí agora que estão vitimizando as pregações do Miguel. Vitimizando o Miguel como se o Conselho Tutelar tivesse perseguido a igreja. Não. O Conselho Tutelar está fazendo um serviço à sociedade, à família do Miguel e à igreja. Tá? Quando se vem dar uma de hipócrita defendendo o Miguel, repito, o Miguel pregador, o Miguel criança, oremos por ele para que Deus o abençoe e o livre dos falsos profetas, entendo. Mas as suas pregações eram heresias, sim, mentoreadas por falsos profetas, sim. E agora pastores vão a Camboriú dizer que em defesa do Miguel, eu não quero nem citar aqui o nome do pastor, porque é ridícula a fala dele. Ridícula a fala dele. Está na página do Instagram lá do Assembleianos de Valor. Pois bem, senhores, como tratar falso profeta? Como tratar falso profeta? Vamos ler alguns textos bíblicos aqui. Vamos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a seguir. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos frutos? Sim. Então vamos lá aos frutos. Vamos aos frutos. Ok. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 5. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Vamos lá, primeiro, corruptos de entendimento. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho.
aparta-te dos tais. Vamos para os frutos? Vamos. Cuidando que a piedade, que a palavra, que o ministério é causa de ganho. Afasta-te dos tais. Profeta Miguel, Sale, Leonardo Sale, Angelo Duque, uma oferta de 10 mil, uma oferta de 5 mil. A mulher que foi curada vai ofertar com 1.000, mas você já está rico, vai ofertar com 10 mil. Pá! Leonardo Salles, falso profeta, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Afasta-te dos tais. A pregação do Miguel é pregação de falso profeta. Era pregação de falso profeta. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que o Conselho Tutelar interviu e vai cuidar dele, e em nome de Jesus ele pode ser recuperado sim, e pode se tornar um grande pregador, se converter. Então tá aí, pelos seus frutos conhecereis. Pensando que a piedade é fonte de lucro. Vamos lá? Vamos, Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Como se deve tratar falso profeta? Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Evita-o, mas vacina a igreja. Vacina a igreja, evitar o falso profeta. Omitir-se, omitir-se de expor as suas falsas pregações e deixar a igreja entregue às suas garras? Não. Tito, capítulo 1, versículo 11. Olha o que o texto diz. Aos quais convém... Vamos lá. Verso 10. Porque há muitos desordenados faladores, vão e enganadores, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A igreja precisa fazer o quê? Tapar a boca destes homens que ensinam por torpe ganância. Segundo de João 1:10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, ali é uma doutrina específica, mas pode ser aplicada de forma geral a tudo que é falso evangelho, não o recebais em casa. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então vamos lá. Vamos. Falso profeta, enganador, pensando que a piedade é fonte de lucro, precisam serem combatidos, e nós não podemos calar a boca, tá bom? O Miguel foi vítima desses falsos mestres? Foi. Mas e os pais do Miguel, não estavam vendo isso? O Miguel era de todo inocente? Pastores, cuidado para que vocês não vitimizem o Miguel no sentido de suas pregações, em defesa de suas pregações, e assim justifiquem as mentorias dos falsos profetas enganadores do Pix que estavam mentoreando o Miguel. Cuidado para não criar um mártir na figura deste menino. Eu não falo isso. Eu amo o Miguel. Eu oro para que Deus abençoe e transforme a vida do garoto. Transforme a vida dos seus pais, mas acima de tudo, a nossa oração, a nossa compaixão não pode passar pano para as heresias pregadas
por Miguel e companhia. Que Deus nos abençoe e parabéns, Conselho Tutelar.